Bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Hoje vamos explorar o Salmo 2, uma passagem poderosa que fala sobre a soberania de Deus, a rebeldia das nações e a promessa de um rei eterno e justo. Esse salmo revela como Deus responde àqueles que se opõem a ele e destaca a importância de confiar e buscar refúgio em sua autoridade. Vamos mergulhar juntos nesse texto e entender cada versículo, buscando inspiração e sabedoria para nossa vida espiritual. Fique conosco e descubra as riquezas desse salmo. Salmo 2. Porque se amotinam as nações, e os povos tramam em vão. Os reis da terra se levantam, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e, em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, tu as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Esse salmo fala sobre a autoridade divina e messiânica, destacando a soberania de Deus sobre as nações e a importância de buscar refúgio nele. Vamos entender o Salmo 2 versículo por versículo, para captar o contexto e o significado de cada trecho. Versículo 1. Porque se amotinam as nações, e os povos tramam em vão. Esse versículo expressa a perplexidade do salmista ao ver as nações se revoltarem contra Deus. As pessoas fazem planos contra o Senhor, mas esses planos são inúteis, em vão, pois Deus é soberano e seus propósitos não podem ser frustrados. Versículo 2. Os reis da terra se levantam, e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: aqui vemos uma oposição ativa contra Deus e o seu ungido, que representa o Messias, o Salvador prometido. Reis e governantes, ou seja, os poderosos da terra, tentam resistir à autoridade divina, mostrando que a rebelião contra Deus pode envolver tanto indivíduos quanto líderes influentes. Versículo 3. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Neste versículo, os opositores de Deus falam, rejeitando a autoridade divina. Eles querem se libertar do que consideram ser restrições impostas por Deus, desejando uma liberdade que exclui a autoridade divina. Versículo 4. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Aqui, o salmista mostra que Deus vê a rebeldia dos homens de maneira superior. A risada de Deus é uma figura para demonstrar que ele não se sente ameaçado. Ao contrário, a tentativa dos homens em se rebelar contra o Senhor é vista como fútil diante de sua infinita autoridade. Versículo 5. Em sua ira os repreende, em seu furor os aterroriza, dizendo. Este versículo expressa que Deus, ao mesmo tempo, é paciente, mas também justo e disposto a corrigir. Sua repreensão vem como uma advertência contra o comportamento pecaminoso, e seu furor revela que haverá um julgamento se eles não mudarem. Versículo 6. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Deus declara que ele mesmo instituiu o rei, refere-se a Jesus, o Messias, no monte Sião, simbolizando a Jerusalém espiritual e o reino de Deus. A mensagem central é a autoridade e a vontade de Deus ao estabelecer seu rei, que reinará sobre tudo. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Este versículo pode ser visto como uma profecia messiânica, onde Deus fala sobre o Messias como seu filho. É uma declaração de uma relação especial e única, sendo o Messias escolhido e querido por Deus. Versículo 8. Pede-me, e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Deus promete ao Messias que, ao pedir, receberá as nações e o mundo inteiro como herança. Esse versículo indica a autoridade total de Jesus sobre toda a criação, e que todos os povos serão parte do reino de Deus. Versículo 9. Tu as quebrarás com vara de ferro, tu as despedaçarás como a um vaso de barro.
Este versículo enfatiza o poder de Deus em julgar e corrigir. A vara de ferro simboliza um poder forte e inquebrável, enquanto o vaso de barro representa a fragilidade dos que se opõem ao Messias. É uma imagem de que o julgamento divino é firme e irresistível. Versículo 10. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Aqui, Deus aconselha os governantes a agirem com sabedoria e prudência, reconhecendo sua autoridade divina. É um chamado para que se voltem para Deus, evitando o caminho da rebelião. Versículo 11. Adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Os reis e as nações são exortados a adorar a Deus com respeito e reverência, reconhecendo sua santidade e autoridade. Esse temor é uma forma de respeito profundo, e o tremor representa a seriedade de sua presença. Versículo 12. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Esse versículo final é um apelo para honrar e respeitar o Filho, o Messias, mostrando submissão. Beijar simboliza um ato de reverência e lealdade. Aqueles que escolhem seguir e confiar no Messias serão abençoados e protegidos, enquanto os que rejeitam o seu senhorio enfrentam o juízo.